Olá, vamos dar início agora à apresentação. Deixa eu compartilhar a tela. Faculdade Católica de Mato Grosso, curso de Psicologia, Vida Adulta Tardia. Vida adulta tardia. Observou-se durante as leituras que uma forma importante de eu compreender o envelhecimento é através das concepções que as pessoas têm sobre esse processo, designadamente os que vivenciam. A teoria das representações sociais, introduzidas por Sérgio Moscovici, na França, em 1961, considera a representação social ao mesmo tempo, um processo de psicossocial um processo psicossocial e o produto dele resultante, relacionando as comunicações e condutas sociais. De acordo com Moscovici, as representações sociais permitem a compreensão do mundo e é por seu intermédio que os grupos constroem e compartilham um conjunto de conhecimentos, conceitos e explicações sobre um determinado tema nas suas relações cotidianas. Essas representações são partilhadas pelas pessoas, influenciando-as, significam a circulação de todos os sistemas e classificações, todas as imagens e todas as descrições, mesmo as científicas. A função essencial da representação social para aqueles que representam é transformar o que não é familiar em algo familiar, próximo e prático. Portanto, o início da terceira idade, ou como alguns autores nomeiam, vida adulta tardia, traz consigo alterações físicas, sociais, profissionais e familiares na vida do idoso. São fatores como perda da força física, dificuldade na locomoção, início da aposentadoria, passando a estar mais tempo em casa, a saída dos filhos de casa por já terem atingido a sua vida adulta, entre outros fatores que podem influenciar diretamente o emocional da pessoa idosa. A vida adulta tardia é uma etapa da vida caracterizada como velhice, com suas peculiaridades, só pode ser compreendida a partir da relação que se estabelece entre os diferentes aspectos cronológicos, biológicos, psicológicos e sociais. Essa interação institui-se de acordo com as condições da cultura na qual o indivíduo está inserido. Condições históricas, políticas, econômicas e geográficas e culturais podem produzir diferentes representações sociais da velhice e também do idoso. Há uma correspondência entre a concepção de velhice presente em uma sociedade e as atitudes frente a pessoas que estão envelhecendo. De acordo com Papalha e Friedman, 2000 relatam dois aspectos nesse processo de envelhecer: o envelhecimento primário e o envelhecimento secundário. O envelhecimento primário, que está ligado ao processo gradual e inevitável de deteriorização física. Nessa visão, o envelhecimento é uma consequência inevitável de ficar velho. Em outro processo exposto pelas autoras, é o envelhecimento secundário, onde é resultante de doença e abuso de mau hábitos que foram sendo consolidados ao longo da vida. No que diz respeito às mudanças físicas, Papalha e Friedman assinalam que, de modo geral, a maior parte dos idosos é razoavelmente saudável, principalmente segue um estilo de vida saudável, embora seja inerente ao processo de envelhecimento as mudanças nos órgãos e sistemas, e a capacidade física começa a entrar, então, em declínio. Verificou-se que o envelhecimento está relacionado, segundo os estudos de Negreiro, também à perda de algumas funções cognitivas, sendo a questão da perda da memória, habilidades visual e auditiva, bem como o aumento da dependência dos recursos sociais, cognição, como adquirir conhecimento da percepção. Muitas pesquisas sobre o processo cognitivo descrevem as alterações neuropsicológicas comprometendo o convívio social do idoso, principalmente na sua interação familiar e social. O envelhecimento cerebral ocorre de forma lenta, gradual e progressiva, com déficit das funções cognitivas. No que tange ao desenvolvimento psicossocial, que é algo importante, na vida do adulto tardio, Papalha e Feldman apontam que o psiquismo forma a base de nosso comportamento no estado psíquico. É fundamental para a manutenção do bem-estar. Nosso comportamento passa por constantes modificações durante a vida, em funções de diversos fatores que envolvem desde aspectos ambientais até alterações bioquímicas.
que podem ocorrer em nosso sistema nervoso. Além do contato social e dos relacionamentos sociais, outro fator importante que consegui verificar durante esse processo para a melhor qualidade da vida dos idosos foi o que Papalha coloca com a questão da espiritualidade, onde a religião parece ter um papel determinante para o apoio de muitos idosos. Concluiu-se, portanto, que a sociabilidade constitui o ser humano do início ao fim da vida. Relacionar-se com outras pessoas é uma necessidade constante para o bem-estar psíquico e também físico. A solidão adoece. O encontro enriquece. A vida em grupo possibilita o crescimento, aponta oportunidades, consola nos momentos difíceis. Lidar com a morte e sentido de perda. Segundo Papalha e Friedman, apesar da morte e a perda ser um fator biológico que é inerente a todo ser vivo, para a raça humana ganha contornos diferentes devido a aspectos sociais, culturais, históricos, religiosos, legais, psicológicos e éticos. Portanto, o seu contexto é sem dúvida cultural e histórico. Por exemplo, atitudes culturais e religiosas referem à morte e ao morrer afetam o modo como as pessoas enxergam a sua própria morte. Alguns estágios da morte e do morrer, apresentados por Sadok. O choque e a negação, quando lhes é dito que estão morrendo, as pessoas inicialmente reagem com choque. A raiva, as pessoas ficam frustradas, irritadas com a raiva por estarem doentes. Os pacientes nesse estágio são difíceis de ser tratados. No terceiro momento, acontece a barganha. Os pacientes podem tentar negociar com os médicos, amigos, até mesmo com Deus, em troca de cura. O quarto momento vem o estágio da depressão. Os pacientes apresentam sinais clássicos de depressão: retraimento, retardo psicomotor, distúrbio do sono, falta de esperança e possivelmente ideação suicida. E por fim, nós temos a aceitação. Os pacientes percebem que a morte é inevitável e aceitam a universalidade da experiência. Seus sentimentos podem oscilar desde humor neutro até eufórico. Em relação ao luto, concluiu-se que, de acordo com Sadok, as manifestações de luto refletem a personalidade do indivíduo, suas experiências prévias na vida, seu histórico psicológico, sua prévia da vida e história psicológica passada, o significado da perda, a natureza da relação da pessoa enlutada com o falecido, a rede social existente, os eventos vitais intercorrentes, a saúde e outros recursos. A Papalha e Friedman ressaltam que, quanto mais significativa e proposta a pessoa encontrar em sua vida, menos ela tenderá a temer a própria morte, ou a morte de uma pessoa querida. Nós podemos colocar isso aqui também. Assim, a reavaliação de vida pode ajudar as pessoas a se prepararem para a morte e concluir tarefas inacabadas. E sem margem de dúvida, morrer pode ser uma experiência de desenvolvimento. Psiquiatria geriátrica. Para muitos indivíduos, a passagem da juventude para a velhice reflete a mudança de uma busca pela riqueza, para a manutenção da saúde. Na idade adulta tardia, o corpo em envelhecimento se torna cada vez mais uma questão central, substituindo as preocupações da meia-idade com a carreira e os relacionamentos. Isso ocorre devido à diminuição normal da função, aparência física alterada e crescimento e incidência de doenças físicas. A coleta da história psiquiátrica e o exame do estado mental de adultos idosos seguem o mesmo formato que para adultos mais jovens. No entanto, devido à alta prevalência de transtornos cognitivos em pessoas idosas, os psiquiatras precisam determinar se o paciente compreende a natureza e o propósito dos exames que vieram buscar. No exame de estado mental, os autores de 2017, Sadok, salientam que o mesmo irá oferecer uma visão transversal de como o paciente pensa, sente e se comporta durante o exame. Alguns itens devem ser observados: descrição geral, humor e afeto,
perturbações perceptivas, expressões da linguagem, pensamento, memória, julgamento, entre outros que serão trabalhados. De acordo com Argimon, Irigaray e Zibet, o processo de avaliação psicodiagnóstica do idoso visa a compreensão, portanto, da dinâmica do funcionamento do paciente, tanto de suas potencialidades quanto de suas dificuldades. Isso é importante relatar, tendo em mente quais são as mudanças esperadas e associadas à idade. Um enfoque especial à atenção, como já foi colocado, à linguagem, memórias e subtipo, conforme já foi relatado anteriormente. Sadok inclui os transtornos também depressivos, esquizofrenia, transtorno delirante, transtorno de ansiedade, transtorno relacionado ao uso do álcool e outras substâncias, distúrbios do sono, que são mais comuns encontrados na psiquiatria geriátrica. Em conjunto com a psiquiatria geriátrica, verificou-se também o importante papel da psicoterapia. A psicoterapia ajuda a aliviar as tensões de origem biológica e cultural e auxilia o idoso a trabalhar e a se divertir dentro dos limites de sua situação funcional. Agora, gostaria de deixar para vocês uma reflexão. Já pensou sobre a velhice? Vou estar passando um vídeo agora. É um plus a mais aí para a nossa reflexão. Fiquem à vontade em querer assistir ou não, mas fica aí para vocês essa experiência a mais.
Agradeço aí a oportunidade de estarem comigo. Finalizar agora.